Salve, salve, meus amados. Então, eu estava caminhando e aí eu vi Fábio sentado junto ao paralelepípedo com uma companhia do lado. E aí eu fui me aproximando dele para saber o que estava acontecendo ali, o que Fábio estava fazendo. Estar perto de Fábio é uma aventura à parte. É um calor assim espiritual transformador. É muito gostoso. A presença de Deus, ela está sempre junto de Fábio. Então assim é muito agradável estar perto dele. E eu fui me aproximando, né? Absorvendo aquela paz que ele estava ali com aquela pessoa e entendendo o que estava acontecendo ali. E estava chegando e Fábio já estava em meio à discussão que ele estava com aquele rapaz. Eu fui observar aquele rapaz ele estava com o corpo todo cascorento, a pele estava cascuda, sabe? Uma pele cascuda, umas mãos assim roxeadas, uns olhos, as olheiras com as olheiras profundas, sabe? Os lábios tudo queimados, cortados, a boca, a ponta dos dedos tudo amareladas, né? Aquela pessoa tava com astral assim derrotado, de cabisbaixo, e Fábio conversando com ele. Fábio, ele estava citando Jó. Justamente na hora que eu estava chegando, Fábio estava falando sobre Jó e falando a parte que Jó perdeu tudo, e quando Deus começou a restituir Jó, Jó teve tudo de volta. Jó se curou e teve tudo que ele perdeu, até em dobro ele teve de volta, né? E Fábio estava passando isso para aquela pessoa, para aquele homem. Por quê? Porque aquele homem ele estava contando para Fábio que ele tinha perdido tudo na vida, que ele tinha uma família, que ele tinha um emprego muito bom, e assim ele começou a ter distúrbios psicológicos dentro do emprego. O chefe dele cobrava dele muito, perseguia ele demais, e ele estava contando para Fábio sobre essa história. E assim ele procurou psicólogo e começou a tomar remédios, e os remédios parecia que estava fazendo mal para ele. Os remédios parecia que estavam deixando ele com mais transtornos ainda. E assim, e aquele chefe, ele entrou numa psicologia para cima dele, que ele amedrontava ele, e chegou ao ponto de demiti-lo por justa causa, arrumar uma justa causa injusta, e justificou para que ele fosse demitido por justa causa. E ele chegou na família, né? Chegou na esposa, conversou com a família e falou que tinha sido demitido do trabalho. E a família estava cheia de dívidas. A família estava assim, até o teto de dívidas, né? E aquele momento não era um momento bom para aquele homem ter sido demitido da empresa. E a esposa não tinha paciência nenhuma com ele. A esposa começou a brigar com ele, e ele estava tomando remédios psicológicos, remédios para os transtornos que ele tinha passado, ele ainda estava tomando. E assim, a cabeça dele começou a absorver aquilo ali, achar que aquilo ali era um compromisso muito grande. A mulher dele jogava aquilo na cabeça dele e ele não via saída. E assim ele saiu desorientado na rua, saiu transtornado na rua e assim desapareceu. Tomou um ônibus, veio parar em São Paulo e estava conversando com o Fábio, sentado junto a um paralelepípedo no centro da cidade. Veja bem, este homem, ele era do interior de São Paulo, da parte oeste de São Paulo aqui. Quem segue aqui pro lado da Raposo Tavares chega numa cidadezinha onde ele morava, e ele estava aqui dentro da capital. Ele se deslocou de lá da cidadezinha dele até aqui, estava lá no centro da capital, sentado junto a paralelepípedo, e Fábio conversando com ele. Fábio chegou até ele com a palavra sobre Jó. Fábio ouviu a história dele. Fábio tentou consolá-lo,
passou consolos que Deus apresentou para ele ali na hora, armas que Deus apresentou para ele na hora para resgatar aquele homem. Aquele homem, ele estava assim, o psicológico dele estava totalmente abalado. E aquele homem, ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Aquele homem, impressionantemente, ele nunca tinha buscado a Deus, aliás. Ele sempre tinha ouvido falar de Deus, mas nunca tinha buscado Deus. E quando ele ouviu Jó, quando ele estava ouvindo Fábio ler sobre Jó para ele, aquilo curiou ele. E ele achou que a história de Jó era muito parecida com a história dele. Ele ficou impressionado, ele falou, nossa, é quase a minha história, a história que eu estou vivendo. E ele ficou impressionado com aquilo, ele pegou a Bíblia, ele não acreditou. Ele falou, não é possível, está escrito isso mesmo aí? Deixa eu dar uma olhada. E olhou e ficou olhando, e Fábio falando com ele ali, né? E apresentando Deus para ele. E aí Fábio falou para ele, falou, meu amigo, aqui nós temos muitas igrejas espalhadas aqui no centro. Eu não posso levar você para casa, para minha casa. Mas assim, procure umas igrejas que tem aqui no centro, procure ler mais a Bíblia. E assim, você foi apresentado para Deus, o Deus verdadeiro. E assim, o passo agora é seu. Então, sim, conheça a Deus e busque restaurar a sua vida, porque Deus já está com o propósito de restauração da sua vida. O que você passou foi uma injustiça. Agora Deus vai restaurar a sua vida e vai te dar em dobro. E este homem, ele ouviu atentamente o que Fábio estava falando ali. E ele falou, Fábio, hoje é sábado. Eu vou procurar saber, eu vou numa igreja que eu conheço aqui, dobrando um quarteirão aqui, eu vou procurar saber os dias do culto lá, dos cultos, e eu vou frequentar. E se ela estiver aberta, eu vou começar a ler essa Bíblia. Porque eu ouvi muito falar de Deus. Mas assim, eu não sei nem como conversar com Deus. Eu nunca busquei Deus. Eu sempre entreguei meus problemas para os homens resolver. E assim, até hoje, eu só estou tendo prejuízo. Agora é hora de recorrer a Deus. Já passou da hora de eu recorrer a Deus. Glória a Deus, meus irmãos.